On-Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. E aí, pessoal, muito bom encontrar vocês aqui mais uma vez na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição da On-Plug desta sexta-feira, 15 de maio de 2026. Eu sou Henrique Bassi. E eu sou o Murilo Montenegro. E fiquem ligados nas notícias da semana. Esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. 4 a cada 10 mulheres deixaram de sair à noite por medo da violência, segundo o Datafolha. Nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro trará São Bernardo contra América Mineiro no estádio 1º de maio. No Giro USC, estudo sobre a campanha de conscientização do uso de celular em sala de aula, desenvolvida pela universidade. Já no Em Pauta, as expectativas sobre a convocação dos atletas brasileiros para a Copa do Mundo deste ano, que começa no dia 11. 2 grandes festivais com muito rock, gastronomia e cerveja artesanal ocorrem neste final de semana em Santo André e em São Caetano. No Só Coisa Boa, o percussionista Paulinho da Costa ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood e se torna o primeiro brasileiro a ser homenageado em Los Angeles, Estados Unidos. Fique com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. 4 a cada 10 mulheres deixaram de sair à noite por medo. A pesquisa do Datafolha revela que a percepção de risco feminino é superior à dos homens, e o medo de agressão sexual atinge 82,6% das brasileiras. Os dados fazem parte do levantamento Os Gatilhos da Insegurança, realizado a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo deixa claro a disparidade entre o público masculino e o feminino, já que, enquanto nenhuma situação de violência citada aos homens alcançou percentuais de 80%, entre as mulheres, todos os cenários ultrapassaram essa marca. A violência sexual se destaca entre os principais motivos para mudanças nos planos noturnos. Os índices só não superam os receios de assalto, furtos e de ser morta, onde todos os quesitos superam os 83% das respostas das mulheres. O Datafolha ouviu mais de 2.000 pessoas presencialmente em 137 municípios do país. A margem de erro varia entre 0,8 e 4,2 pontos percentuais. O abandono de cães e gatos segue preocupando cidades do Grande ABC e sobrecarregando protetores independentes. Eles relatam dificuldades para manter o trabalho diante do aumento constante da demanda. Mesmo com campanhas e com as prefeituras realizando castração gratuita, feira de adoção e canais de denúncia para tentar reduzir os casos de maus-tratos, muita gente está abandonando o amigo de 4 patas. As ações municipais também contam com reforço nos hospitais veterinários como em Mauá, São Caetano e Santo André. Em contrapartida, em Diadema, a ausência de dados específicos sobre abandono dificulta a criação de programas mais eficientes. Vale lembrar que abandonar animais é crime ambiental e pode resultar em multas de R$ 1.500 a R$ 50.000 e até prisão. A recomendação é denunciar maus-tratos pelo Disque Denúncia 181, repetindo, 181, pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Também vale ligar no 190 da Polícia Militar em casos de flagrante e incentivar a adoção responsável em toda a região. Repetindo o número da PM, 190. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. O uso do celular em sala de aula tem sido cada vez mais debatido dentro das universidades e escolas. Ao mesmo tempo em que a tecnologia pode auxiliar nos estudos, o uso excessivo também pode gerar distração e perda de foco durante as aulas. Uma pesquisa nacional do Instituto Locomotiva mostrou que 54% dos estudantes ainda utilizam o celular dentro da sala de aula, mesmo após restrições adotadas pelas instituições de ensino. Outro levantamento feito pela plataforma educacional Matific apontou que mais de 80% dos estudantes perceberam melhora na atenção durante as aulas, após a limitação do uso dos aparelhos celulares no ambiente escolar. Além disso, dados do Data Senado revelam que 84% das pessoas reconhecem que o celular pode causar distração no ambiente de aprendizagem. Pensando nisso, a USCS lançou uma campanha de conscientização sobre o uso moderado do celular em sala de aula, incentivando os estudantes a utilizarem a tecnologia como aliada da aprendizagem. Quem traz mais informações sobre esse tema é o Vitor Bonfante. É com você, Vitor. Obrigado, meninos! E para conversar comigo sobre a campanha, aqui está a professora Danusa Pessoa, docente da Escola da Indústria Criativa da USCS. Seja bem-vinda, professora Danusa. Obrigada pelo convite, Vitor. Vai ser um prazer falar com vocês. Eu quem agradeço. Hoje o celular faz parte da rotina de todos. E, claro, também dos estudantes.
Isso desvia a atenção quando eles estão em sala de aula. Como a campanha de uso moderado de celular está se desenrolando aqui na USCS? E o que se espera desse efeito mais para frente? Bom, é que o celular faz parte da rotina, todo mundo já sabe, né? Não é diferente. E na sala de aula ele também está fazendo bastante parte, nem sempre da maneira correta, que seria como uso pedagógico, né? Para a gente usar para pesquisar alguma coisa, fazer um trabalho e tudo mais. Então, essa campanha, ela vem para tentar frear um pouco justamente esse uso, né? Ou, pelo menos, fazer um uso mais consciente por parte dos alunos. E o que a gente espera com a campanha é justamente ter essa redução, que a gente consiga ter um pouco mais de controle, né? A gente se autocontrolar, na verdade, né? Os alunos se autocontrolarem e usar o celular mais para coisas pedagógicas, né? Então, a campanha conta com um vídeo, que já foi ao ar na outra semana. Ela conta com cartazetes que estão nas salas de aula e um carrossel explicando também pesquisas que foram feitas, com informações de pesquisas que foram feitas, para também trazer um pouco de embasamento científico e assim, acadêmico para a nossa campanha. Legal, Pro. E falando em pesquisas, né, tem umas pesquisas recentes, né, divulgadas pela Agência Brasil, que apontam que 80% dos estudantes percebem melhora na atenção após restrições do uso de celular em sala de aula. E na sua visão, o ambiente universitário também começa a sentir esses impactos? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu estou na sala de aula no âmbito universitário desde 2014. E eu consigo perceber, e não só eu, né? A gente conversa muito na sala dos professores e dos outros docentes. E assim, a gente percebe um impacto gigantesco na atenção, na retenção, em todos os aspectos. A gente percebe que o aluno, ele está dividindo a atenção com a gente, com o celular. Isso é fato. Se antes era conversa paralela com o amiguinho do lado, hoje é com o celular. O que, do meu ponto de vista, é mais problemático. Porque quando você está com conversa paralela, o professor fala, vamos acalmar aí, vamos prestar atenção. Agora, o celular, a pessoa está em silêncio. E aí, não cabe a gente ficar, vou usar um termo aqui horrível, mas vigiando. Não cabe a gente ficar vigiando. Não é nosso papel. Então, passa despercebido, muitas vezes, do ponto de vista dessa coisa de... Pelo menos a fala tá ali, né? O barulho. A gente pode dar uma freada. Agora, com o celular, não. Então, os impactos são enormes. Principalmente de atenção. A gente acaba de falar alguma coisa, pede para repetir. A gente pede uma coisa... Não faz porque não entendeu, porque não ouviu, porque passou despercebido. Então, fora que... Eu entendo que a tecnologia vem para somar, eu não sou uma pessoa retrógrada nesse sentido, mas, de repente, é até melhor copiar do que ficar tirando foto, por exemplo. Uhum. Porque quando a gente copia, a gente associa a outras funções cerebrais, né? Então, isso ajuda também na memorização. Então, hoje em dia, a gente vê muitos alunos, mesmo a gente passando os slides via o sistema da Google lá, no Classroom, muitos alunos tiram foto. E aí meio que parece que está terceirizando. Então, todo esse uso da tecnologia é bom, eu não estou dizendo que é ruim, mas a gente tem que ter uso moderado, porque realmente afeta muito. Principalmente na retenção das coisas que são ditas. Perfeito, Pro. E a próxima pergunta, né, envolve o uso pedagógico, né? O celular vira apenas uma distração em sala de aula. Como encontrar esse equilíbrio no ambiente acadêmico para o aparelho, já que muitos alunos não conseguem, às vezes nem tentam se separar dele? Olha, é uma discussão bem complexa para a gente fazer, assim, como inventar roda quase, né? Porque no âmbito da universidade, a proibição ainda não é um quesito como foi até o ensino médio, né? Que é federal. Então, assim, o aluno não pode usar. Eu acho que o equilíbrio passa pelo bom senso, né? A gente tem que incentivar sempre o uso com bom senso do celular. Então, é difícil de ter uma regra, assim, né? De falar assim, não, é isso, é aquilo outro, mas, no meu ponto de vista, é o bom senso. Tem horas pra gente ficar olhando rede social e outras coisas que tem no celular, jogar, às vezes, né? E tem hora que a gente tem que prestar atenção, né? Então, como não existe uma regra que possa, ou uma lei, nesse caso, que possa nos dar as diretrizes, todos nós temos que tentar usar realmente o bom senso. Então, quanto isso está me ajudando, né? Eu acho que é parar e pensar o quanto isso tem me ajudado. Na pesquisa mostra lá que tá inclusive, mexendo com o córtex. Né? A gente está tendo um problema já quase que físico mesmo. Né? Não é só da atenção, mas as pesquisas mostram, assim, realmente uma deficiência já maior, assim, de atenção, de retenção, de aplicabilidade das coisas. Então,
é importante a gente ter acho que a palavra é bom senso, sabe? Não tem outra forma da gente chegar, porque como não tem lei ainda, então fica a critério de cada pessoa, né? Sim. Do aluno se perceber também. Perfeito, Pro. Uma outra pergunta também, né, envolvendo o Instituto Locomotiva, ele mostra que 57% dos alunos têm dificuldade em reduzir o tempo do celular e dos computadores também. Então, isso mostra uma relação de dependência com as telas? Sim, dopamina, né? Inclusive, uma das pesquisas mostra que a gente está viciado em dopamina. Isso parece besteira, parece... é bobagem achar que isso vai trazer algum tipo de transtorno, mas a dopamina em excesso, ela faz com que a gente fique ansioso, porque a recompensa é automática quando a gente está rolando o feed de um TikTok. de um TikTok, de um Instagram, seja lá qual for a rede. Só que a vida não é assim. Nada é tão instantâneo quanto uma rede social, né? Em que as coisas começam a acontecer infinitamente, a gente vai rolando infinito. E isso é um problema, porque essa dependência das telas faz com que todo o resto parece que perca o sentido, ou até a graça. E quando esse adolescente, esse jovem, ou essa pessoa, porque não é só nessa idade, tem pessoas mais velhas também que estão se viciando, inclusive, em telas, né? Mas quando essa pessoa, ela se sente sem, ela fica deprimida. Não é depressão, porque depressão é a doença, é o estado de deprimido, assim, ela se sente mal com isso. Porque para ela nada tem graça, afinal tirou aquilo que ficava dando estímulo o tempo todo. Perfeito. E o nosso cérebro não foi feito para ter estímulo 100% do tempo. Isso é comprovado também cientificamente. Então, e é por isso que a gente vicia, porque a dopamina ela é viciante. Ela é viciante. Não sei se você, o pessoal, quem pratica atividade física, quase a mesma sensação de relaxamento, de recompensa, de satisfação. Só que você está na tela. E aí seu cérebro fica tentando processar. Imagina, aquele monte de informação. E no fim do dia, a sensação que a gente tem é que a gente não lembra de mais nada. E quando se tira a tela, é que está faltando alguma coisa. Perfeito. Pro, de que maneira os professores podem transformar o celular em uma ferramenta pedagógica? E em uma universidade não haveria mais coerência se os estudantes se compreendessem com o foco deles em sala de aula e não ao celular. Sim, é verdade. Com certeza teria que ser o foco a aula, né? Agora, de que maneira a gente, professor, pode trabalhar com isso pedagogicamente? Primeiro, vou pensar no nosso micro-universo aqui da USCS, né? A gente tem muitos alunos, não sei quantos mil alunos, tá beirando 15 mil, né? A universidade inteira. Não tem, obviamente que o uso do celular para a gente é uma ferramenta pedagógica. A gente não vai ter laboratório para todo mundo o tempo todo, né? É impossível a universidade ter 15 mil computadores disponíveis, né? Nem empresas grandes gigantes têm esse... A USCS é uma empresa grande, mas as gigantes não têm esse número de computadores. Então, para a gente transformar o celular em ferramenta pedagógica, quando a gente pede, pesquisa tal coisa, vamos fazer uma discussão aqui, você pesquisa aquilo, depois a gente abre para uma roda. Fica muito mais dinâmica a nossa aula do que necessariamente eu trazer um texto, eu como professora, né? Trazer um texto e falar, você lê um trecho, você lê um trecho, lê o trecho, lê o trecho. E depois a gente faz a discussão. Não que isso também não possa ser usado, eu acho que é importante a leitura no papel, mesmo que seja na tela, né? Mas de um artigo científico. Mas também a pesquisa faz com que vocês façam mais parte dessa aula, né? Tem o outro lado da moeda, que a gente fala quase que uma aula invertida, né? Em que vocês têm um protagonismo maior. Então, ela se transforma em ferramenta a partir do momento que a gente usa para esse fim. O que tem acontecido é que, infelizmente, a gente tem que assumir que nós estamos numa sociedade viciada em tela. Ponto. E isso não é uma crítica a você, a ele, a qualquer pessoa. É a sociedade como um todo. E aí, quando a gente pede, muitas vezes, justamente por estar nesse vício, faz atividade em 5 minutos e o restante, por exemplo, se eu dei 15, o restante dos 10 fica vendo coisas para ficar ali nas redes sociais e não necessariamente aprofunda. Então, eu acho que, da nossa parte como professor, da atividade e pedir o aprofundamento e dos estudantes, vocês alunos, é realmente entender que aquilo é uma ferramenta e é para o bem de vocês, para a gente aprofundar o conteúdo mesmo, né? É uma forma da gente dar mais profundidade e mais outros tipos de dinâmicas também. Porque também eu entendo, eu como professora, eu sei o quanto muitas vezes é maçante só o professor falar lá na frente. Por mais que o conteúdo seja interessante, que o professor tenha uma forma de se expressar legal, uma didática bacana, chega uma hora que não
A gente tem outras ferramentas, entendeu? E isso é uma ferramenta. Então, só que é uma ferramenta de mão dupla. Né? Quando eu estou lá na frente fazendo uma aula expositiva, ela é passiva. No máximo, vocês levantam a mão, faz uma pergunta, dá um exemplo, participa ali. Ok, mas numa atividade como essa, por exemplo, de pedir para vocês pesquisarem e depois trazerem, a gente inverte. Vocês concordam que vocês estão participando ali 70%, 80% e eu 20%, 30%? E isso é muito interessante até para o aprendizado mesmo, para o estímulo de aprendizagem. Perfeito. Então, seria isso, mas esse bom senso de vocês quando a gente pede e da gente introduzindo isso cada vez mais. Perfeito, Pro. E a Unesco já alertou que o uso excessivo de dispositivos digitais podem afetar o foco e a produtividade, até as interações sociais entre os estudantes. A educação midiática pode auxiliar nessa missão de conscientização? Eu acho que sim. Eu acho que tudo que a gente puder utilizar como recurso para ajudar nessa conscientização, eu acho que é útil. Né? A educação midiática, ela vai ajudar a gente a ter mais conscientização. Ela vai ajudar a gente a entender as ferramentas simplesmente como ferramentas. Né? Porque a gente vê pesquisas aí, vê casos de pessoas que até se matam porque teve um comentário negativo num post. Né? E aí você vê que você inverte... Os haters, né? Não, quando é aquela muito forte... Não, que a pessoa tem que se matar, mas quando é muito forte a gente entende que dói, né? Muitas pessoas ali que faz aquele bullying, cyberbullying pesado, sei lá, na minha opinião, sai da rede, segue a vida real, né? Mas às vezes é por uma coisa pouca, às vezes é um comentário de uma única pessoa, a pessoa se sente mal e aquilo... Principalmente jovens, mais jovens, né? Vocês já estão na faixa de 20, aí 21, 19, 20, 21, 22, alguns, né? Então, já tem uma consciência um pouco mais, vamos dizer, formada. Agora, a gente vê jovens, mais jovens, 12, 13 anos, que um comentário acaba com a vida da pessoa. É como se aquilo fosse destruir a pessoa. Então, saber utilizar as redes e tudo que a internet oferece simplesmente como ferramenta é o caminho para a gente ter um uso mais adequado. Inclusive, minimizar esse tipo de impacto que a gente vê, né? Que as pessoas invertem isso. Invertem essa lógica. Isso aqui é só uma parte da minha vida. Se eu tirar isso hoje, eu continuo vivendo? Continua. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, não. Já viciou tanto, já virou um problema tão sério de saúde pública que não. A gente já teve casos no Brasil e no mundo de ter o CID, da doença de vício em celular. E aí, entrega na secretaria da escola e o professor, pelo que eu estava lendo, às vezes tem que permitir que use um pouquinho. Porque senão a pessoa ela entra em colapso. Então, olha que nível que a gente chegou, né? Então, a educação midiática e tudo quanto é forma de conscientização é muito importante. Mas eu tenho que fazer um alerta. Isso passa não só pelos professores, né? Infelizmente, passa pela família. Ou, felizmente, passa pela família. A família também tem que dar conta disso. Né? Botar freio, botar limite, principalmente nesses mais jovens, né? Porque, como eu falei, vocês são adultos, já estão mais formados, mas e os menores? Como é que fica? Correto. A gente tem que botar freio. Eu tenho uma filha de 17. Eu boto freio nela, porque como é que faz? Se deixar só... Ainda bem que ela não é muito assim, ela não liga muito. Mas tem amigos dela que, por exemplo, não posta uma foto se não tiver filtro. Se ela não tiver perfeita. Principalmente as meninas, né? É loucura, né? Se não tiver perfeita. E fica assim... E se postar... Nossa, é o fim. Então, a gente tem que... Isso eu tô falando de uma parte mínima, assim. A gente tem muito mais do que isso. Não vou nem entrar na questão de jogos, né? Porque senão aí a discussão vai para outro caminho. Fica bem maior, né, Pro? Bom, agradeço a participação da professora Danusa aqui no Giro USCS. Obrigado, Pro. Obrigada, espero que tenha contribuído aí com vocês. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Henrique e Murilo. Se liga que agora é a hora dos esportes. É amanhã. São Bernardo encara o América Mineiro pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no estádio 1º de maio. Apito inicial será às 4 horas da tarde, e é bom lembrar que o Brno vive grande fase na Série B. O último jogo do Tigre do ABC foi a vitória contra o Londrina por 3-1 fora de casa. Após esse resultado, o São Bernardo assumiu a liderança da competição. Já o América Mineiro vive um início de campeonato muito decepcionante. A equipe de Belo Horizonte está na lanterna da Série B e tem apenas 2 empates, 6 derrotas e nenhuma vitória. O time vem para o jogo em busca da primeira vitória no campeonato. A partida será transmitida pelo Sport TV. Bora, Brno! E também amanhã ocorre o UFC Fight Night, que terá a participação de vários brasileiros, inclusive na luta principal. O evento será no Meta Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O grande embate da noite será entre o inglês Arnold Allen contra o paraense Melquizael Costa. O brasileiro busca a 6ª vitória consecutiva no UFC, o que lhe dará um salto no ranking do peso-pena. Atualmente ele ocupa a 12ª colocação. Por outro lado, o Melquizael encara um experiente adversário. Arnold Allen é o atual 7º colocado do peso-pena e já travou lutas com grandes nomes do UFC, como Max Holloway e Jean Silva. O atleta vive um momento de instabilidade, mas soma 2 vitórias nas últimas 5 lutas. E vale lembrar que além de Melquizael, o evento terá vários outros brasileiros. Nos outros duelos, Daniel Santos, Rodolfo Balato, Kathleen Vieira, Poliana Viana e Nicole Cagliari também representarão o MMA nacional no evento. Em pauta, a nossa entrevista da semana. A Copa do Mundo de 2026, que vai de 11 de junho a 19 de julho, já está batendo a porta e na segunda-feira ocorre a convocação dos atletas que irão compor a seleção brasileira para a competição. O país está na expectativa dos nomes que serão chamados por Carlo Ancelotti, tendo em vista que contaremos com desfalques por lesão e a grande dúvida em volta de Neymar. O Brasil estreia em menos de um mês, dia 13 de junho, às 7 horas da noite, contra o Marrocos. E o nosso aquecimento para a convocação vai ser com o comentarista esportivo e influenciador digital Pedro Diniz, que estará presente para cobrir a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Henrique. Obrigado, Murilo, pelo convite. Vamos embora. Peu, para essa convocação, a gente vai ter surpresa ou o grupo já está fechado? Eu acho que das últimas Copas do Mundo é essa convocação que mais está aberta. Acho que vai ter várias surpresas no meio dos 23 selecionados do Ancelotti. E você acredita que essa é a convocação com o nível mais baixo de qualidade em relação às últimas Copas? Eu acredito que, na verdade, não é o nível que é baixo. Se a gente parar para pensar, os atletas da seleção brasileira todos jogam nos maiores clubes do mundo, né? Tem o Vinícius Júnior, que é do Real Madrid, o Rafinha, que é do Barcelona. Eu só acho que o momento deles na seleção é o pior entre as últimas Copas. Então, não acho que o nível é baixo, mas o momento sim é baixo. E agora o que importa, quais são as chances da nossa seleção ser campeã? Ó, eu vou falar que eu tô bem confiante, tô indo para minha primeira Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos, então eu acho que as chances são reais, não são tão altas, mas acredito que tá junto com as outras favoritas, que na minha opinião é a França, Espanha e Portugal. Você disse que essa vai ser a primeira vez que você vai ver a Copa presencialmente. Como você acha que vai ser essa experiência de cobrir uma Copa do Mundo? Ó, eu tô bem ansioso, para falar a verdade, minhas expectativas estão altas, mas eu também não sei muito o que esperar para a Copa. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu vou ficar lá durante todo esse período de fase de grupos, vou acompanhar o Brasil, mas acho que vai ser uma experiência diferente de tudo que eu já vivenciei, assim. Eu nunca saí do Brasil e eu sempre tive o sonho de ir para uma Copa do Mundo, então acredito que, ainda mais pelo momento que a seleção tá, de ser todo mundo ansioso, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não estão acreditando, acho que se esse título vem... eu estando nos Estados Unidos para acompanhar ia ser uma coisa absurda, assim. Então, minhas expectativas são as melhores possíveis. E a grande dúvida dessa convocação de segunda-feira, Neymar. Peu, ele deve ser convocado ou não? Então, é o tema mais comentado aí em todas as mídias esportivas. Eu acho que tem alguns prós e alguns contras o Neymar. O contra, querendo ou não, é o momento que ele vive. Esse último ciclo ele praticamente não foi convocado, muitas lesões. Até no Santos, agora que ele voltou a jogar, o nível não é o mesmo Neymar que a gente está acostumado. Mas eu acho que alguns prós que tem a favor do Neymar, por exemplo, ele nunca jogou mal pela seleção brasileira, na minha opinião. Então, por exemplo, um jogo ou outro, claro que ele às vezes não fazia gol, não dava assistência, mas ele sempre demonstrava vontade de jogar, vontade de ganhar. Diferente do que a gente vê muitas vezes o elenco atual, que os jogadores, querendo ou não conseguem jogar pela seleção brasileira. Então, na minha opinião, eu acho que se sobrar uma vaga, se o Ancelotti tiver dúvida por algum jogador, que toda convocação tem aquele jogador que vai para não jogar. Então, por exemplo, Tyson em 2018, em 2022 também teve, eu não lembro quem foi, mas, por exemplo, em 2022, inclusive, levou o Daniel Alves para não jogar, mas para ser conselheiro do time, enfim, né, para ser a cabeça dos meninos que eram muito novos. Então, eu sou a favor de levar o Neymar, porque sempre sobra essa última vaga de que talvez não vai jogar. E caso precise do Neymar num segundo tempo, enfim, eu acho sim que ele é um jogador que não vai, não vai prejudicar a seleção, tem muito mais a somar. Agradecemos a participação de Pedro Diniz aqui no Em Pauta. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite, até a próxima. Cultura, se liga na dica.
O Sesc São Caetano promove na quarta-feira, dia 20, o tradicional Baile do Caetano. O evento, que une música ao vivo e interação social, tem como foco pessoas da terceira idade e integra um projeto que une essas pessoas por meio da música, dança e amizade. Realizado na Convivência Palco, o projeto visa fortalecer o bem-estar e a convivência comunitária, sendo uma das opções de lazer mais procuradas pelos frequentadores da região. A programação musical tem início marcado para as 3h30 da tarde, com repertório variado para embalar o público e estimular a prática da dança de salão. A atração ocorre na sede da unidade, localizada na rua Pinheiro Machado, número 191, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Os ingressos podem ser adquiridos na central de atendimento da unidade, com valores reduzidos para quem possui a credencial plena do Sesc. Para conferir outros detalhes sobre a agenda cultural, acesse o portal oficial do Sesc São Paulo na internet. Chegou o Torresmo Fest em São Caetano do Sul. Um dos principais festivais gastronômicos itinerantes do país chega à cidade com uma edição temática especial de lendas do rock. Conhecido pela valorização da culinária à base de carne suína, o festival traz como destaques a clássica pururuca crocante, o torresmo de rolo e o tradicional torresmo de boteco. E tudo isso com entrada gratuita. O público poderá aproveitar mais de 20 operações gastronômicas e, para acompanhar, haverá chopp artesanal e outras opções de bebidas. Já a programação musical contará com mais de 12 bandas ao vivo, com covers de grandes nomes do rock nacional e internacional, garantindo trilha sonora durante todos os dias do evento. O Torresmo Fest ocorre neste final de semana, do meio-dia às 10 da noite, no estacionamento externo do Parque Shopping São Caetano, Rua Alameda Terracota, 545, no bairro Cerâmica. Agora vamos a mais informações sobre cultura e lazer com Laís Madureira. Olá, Laís. Olá, Henrique e Murilo. E na onda de eventos abertos ao público, trago aqui o Beers Festival, no Paço Municipal de Santo André, sempre do meio-dia às 10 da noite. Também no Beers Festival, a população encontra boa variedade de gastronomias, cerveja artesanal e muitas bandas covers de rock. A ideia do evento é reunir a família, já que é possível passar o dia por lá, se alimentar, levar as crianças para brincar e os pets para passear. O diferencial fica por conta da qualidade das bandas que se apresentam. O evento não é cobrado e quem quiser pode auxiliar quem mais precisa, levando 1 quilo de alimento não perecível. Bora lá, é diversão na certa! Volto com vocês, Henrique e Murilo. Valeu, Laís! E aí? Vamos falar de coisa boa? E o batuque brasileiro bate tão forte que chegou até lá fora. Paulinho da Costa recebeu nesta terça-feira, dia 12 de maio, uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, estado da Califórnia. Com 77 anos, o musicista é consagrado o primeiro brasileiro nato a ganhar a homenagem dos grandes nomes da indústria do entretenimento. Por mais que seu nome nem sempre fosse destaque nos álbuns, Paulinho participou de gravações de artistas como Michael Jackson, Madonna, Miles Davis, Elton John e Sting. Após 50 anos de carreira internacional, seu trabalho é marcado pela mistura de ritmos brasileiros com arranjos do pop, jazz e da música latina. Que orgulho dos nossos artistas! E quem disse que é só na música que os brasileiros têm conquistas internacionais? O bailarino Davi Ramos foi promovido a primeiro bailarino do The Australian Ballet. A conquista do posto máximo pelo jovem de 25 anos, criado no Vidigal, celebra também o fato de Davi ser o primeiro homem preto a alcançar esse nível na companhia. Ramos ingressou na companhia em 2024 como solista e foi promovido a artista sênior no mesmo ano. Agora, 2 anos depois, após inúmeros papéis brilhantes, o dançarino continuará a brilhar como artista principal. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Henrique Bassi e desejo um ótimo final de semana para você. E eu sou o Murilo Montenegro e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e no YouTube da Plug Rádio USCS. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.